sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Fala aí pra mim, como é que estão as coisas? Hoje nós temos muita atividade para corrigir, tá certo? Então vamos começar? Aula de Geografia com a turma do sexto ano, essa turma aqui é maravilhosa. Só tem aluno de excelência nessa turma, tá? Então pega seu livro de Geografia, abre na página 104, como vocês estão vendo na telinha aí, e vamos corrigir. A atividade da página 104 até a 107 exige atenção, tá? Bastante atenção, porque tem umas questões aí com alguns detalhezinhos que são assim meio parecidos, então precisa um pouco mais de atenção, tá certo? Mas a gente vai começar devagar. Primeira questão é tranquila, tá? E ela começa perguntando, diferencia um equinócio de um solstício, né? São as fases da movimentação aí da Terra ao redor do Sol e que promove as estações. Então, nós temos duas estações de equinócio e duas estações de solstício. E o que diferencia uma da outra? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês, para ficar melhor a visibilidade, tá? Então, o equinócio, ó, tá aqui de verde, tá? Não sei se fica pior a visibilidade, mas tá aqui. O equinócio, né, ela tem... Deixa eu procurar uma corzinha aqui para vocês. Amarela, para ver se fica legal. A distribuição do equinócio, né, da luz solar, ela tem forma igual para os dois hemisférios, tá? No equinócio. Vou mudar a cor para melhorar aqui a visibilidade. Um rosa. No solstício, o Sol incide com mais frequência em um dos hemisférios, tá? Onde os dias variam. Então, os dias e as noites são desiguais, ou seja, numa determinada época, né, o dia acaba sendo maior, né, em relação ao outro hemisfério. Então, essa classificação, essa divisão entre equinócio e solstício, ela tem a ver com a distribuição dos raios solares. Então, toda vez que for equinócio, os dois hemisférios estão iluminados de forma igual, tá? Lembra da inclinação da Terra? Então, em algum momento, essa inclinação vai permitir que dois hemisférios estejam iluminados de formas iguais. Enquanto que no solstício, um hemisfério é mais iluminado do que o outro, tá certo? Só para diferenciar, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês, ok? Fácil. Falei que nós íamos começar com questões fáceis, tá? Vamos passar para a seguinte questão. Uau! Essa aqui requer um pouco mais de atenção. Nós temos um mapa temático aqui, um mapa que nos mostra os fusos horários, né, de nível mundial. Então, para cada faixa dessa aqui, eu já expliquei em conteúdos anteriores, nós temos uma unidade do tempo, né, está relacionado à unidade do tempo, e para cada faixa dessa aqui equivale a 15 graus ou a 1 hora do nosso relógio. Ou seja, nós temos 12 fusos horários a leste, a partir do meridiano de Greenwich, e 12 fusos horários a oeste, a partir do meridiano de Greenwich. Então, esses 12 fusos horários a leste e a oeste, somados, nós temos 24 fusos horários. Ou seja, 24 horas do nosso dia, tá certo? Então, esse mapa não é desconhecido para vocês, já falamos, já expliquei em outras aulas. E vamos lá dar sequência na nossa atividade, tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho para a gente poder contextualizar o enunciado. Então, o enunciado diz o seguinte: João está na localidade indicada pela letra A, às 10 horas da manhã. Então, vamos lá. Onde é que está a letra A? Aqui, tá? E nesse horário onde João está, são, deixa eu marcar aqui, são 10 horas da manhã, tá? Quem que está lá?
nessa localidade? João, certo? E João atende, às 10 horas da manhã, um telefonema do seu amigo Pedro, que está na localidade indicada pela letra B. Então, deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Eu vou de rosa. Tá aqui a letra B, tá? E vamos separar a informação também de Pedro. Ó, Pedro tá aqui de rosa. Ele está, né, na localidade representada pela letra B. E qual que é o enunciado, gente? Qual que é o enunciado? Que horas são na localidade de Pedro? Ou seja, que horas são em Sydney quando João ligou para Pedro? Então, você vê que são hemisférios diferentes. Pedro está no hemisfério leste e João está no hemisfério oeste, tá certo? Então, nós temos que fazer a diferença de horas considerando as unidades de tempo, tá? A diferença de fuso horário. Então, vamos lá. O que a atividade traz para nós? Então, olha só. Nós identificamos a primeira coisa que nós temos que fazer aqui um amarelinho, é identificarmos a diferença de horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o ponto A, que é onde João está, quantas horas, né, eles têm de diferença em relação ao meridiano de Greenwich? Menos 6 horas. Aonde que você encontrou esse menos 6 horas? Aqui, ó. O meridiano de Greenwich marca 0 hora, como está a oeste, então a diferença diminui. Então, menos 1 hora em relação ao meridiano de Greenwich, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tá vendo aqui essa linha? É onde está o ponto A, tá? Então, o GMT da localidade aonde João se encontra é menos 6 horas, certo? E qual que é o destino no ponto B? Então, a mesma coisa nós fazemos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, tá aqui a linha. João parou aonde? Tem aqui. Em menos, né? Ou seja, em mais 9 horas, tá certo? Então, tá aqui o destino do João, do Pedro, na verdade, é 9 horas. Positivo. Atentem-se que esse menos aqui é uma regra, tá? Lembra que teve uma atividade que eu coloquei uma regrinha para vocês? Nós estamos calculando a diferença de oeste para leste. Então, nesse caso, nós vamos reduzir a horas, tá? Então, esse 9 positivo é o GMT do ponto B, de Pedro, e menos 6 é a localidade do João, que está lá no ponto A. E esse menos aqui sublinhado, né, selecionado, é o sinal de menos da regrinha, tá? De oeste, como eu quero achar o horário do destino, então eu vou diminuir, tá? Ou melhor, eu vou acabar somando, mas eu utilizo a regra aqui dos sinais que vocês aprenderam lá em matemática, tá bom? Então, eu tenho destino, né, menos a origem. E a origem eu tenho um sinal positivo. Então, sinais iguais eu vou somar, tá certo? 9 mais 6, eu tenho uma diferença de 15 fusos horários, de 15 horas, tá certo? Diferença, porque nós somamos da origem para a direita, de 15 horas, beleza? Bom, a pergunta é, nós já descobrimos a diferença de horas entre eles, não o horário em que Pedro atendeu a ligação, apenas a diferença de horário. Se João estava às 10 horas da manhã, o que eu tenho que fazer? Ligou para o Pedro. Então, o que eu tenho que fazer? Somar essas 10 horas durante a diferença de 15 horas, ou seja, 10 horas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 horas, né? 21, 22, 23, 24, 14 horas de diferença, 1 hora da manhã,
tá? 15 horas de diferença. Então, que horas que Pedro atendeu? 1h da manhã. Tá certo? Beleza. Não é difícil. É alguns detalhes que a gente tem que se atentar, mas não é difícil, tá bom? A terceira questão diz o seguinte: observe a sucessão de imagens abaixo e responda. Então, você tem 4 imagens aí ao redor, tá? Aqui na sua frente. E de cara a gente já observa que elas são imagens que retratam tempos diferentes do nosso dia, tá? Do dia. Então, a letra A diz o seguinte: em que espaço de tempo as mudanças representadas acontecem? Então, a sugestão de resposta é em um dia, ou seja, mais ou menos 24 horas. Então, nós podemos perceber que é como se o sol estivesse aqui durante o dia, pela manhã. Aqui o sol começa a se pôr. Aqui já está anoitecendo e na quarta imagem, à noite. Então, todo esse processo do amanhecer até o anoitecer dura em torno de 24 horas, tá? E esse movimento da Terra é responsável por essa sucessão. Que movimento? O movimento que determina o dia e a noite é o movimento de rotação. Então, muito fácil essa questão, não é verdade? Vamos para a próxima. Outro mapa, tá? Que indica também aqui uma divisão de fusos horários, só que não tem, né, o GMT, não tem as diferenças aqui a leste e oeste. Então, vamos observar o que a questão está pedindo. Bom, 2 amigos, Manuel e Carlos, moram em países diferentes. Então, Manuel, que está indicado pela letra A, vamos subir aqui o mapa um pouquinho. Manuel está indicado pela letra A, aqui, tá? E Carlos está indicado pela letra B e mora na Argentina. Então, tá aqui, letra B. Deixa eu fazer com o outro, com cor diferente. Que a gente colhe dados. Então, eu vou de verde de novo. Então, letra B, tá? Argentina e o Canadá. Beleza. Em 30 de dezembro, Carlos liga para desejar, Carlos está no Canadá, né, ou melhor, na Argentina. Carlos liga para desejar um feliz ano novo e eles decidem falar um pouco da vida, a conversa acaba desenrolando aí um pouco mais, né? E um deles está assim meio triste por estar no inverno e tudo coberto de neve sem poder sair de casa pelo frio. A pergunta é: qual dos 2 amigos fez essa afirmação, né? De que está tudo coberto por neve. Qual dos 2 fez essa afirmação? Nós já sabemos, tá? Que o Brasil fica na zona intertropical, a zona do planeta Terra que recebe maior incidência de raios solares. Beleza? Então, já é uma informação que você já tem de conteúdos anteriores. E o Canadá, ele fica na zona temperada com bastante influência do Círculo Polar Ártico. Deixa eu baixar aqui. Do Círculo Polar Ártico. Então, nós já sabemos que aqui no Canadá, né, em épocas de inverno, inclusive as cachoeiras chegam a congelar. Então, são informações que você já tem de estudos anteriores e que vai facilitar aqui a resposta. Tá certo? Bom, Manuel estava em 21, né? Essa afirmação foi feita por Emanuel. 21 de dezembro, nós sabemos que aqui no Brasil não é inverno, é verão. E mesmo que fosse inverno, aqui no Brasil, pelo menos na maior parte, com exceção da região sul do Brasil, que algumas cidades acabam acontecendo, né, a neve, a ocorrência de neve. Mas também não é algo que faz assim parte constantemente, né? Isso um dia ou outro acaba esfriando mais e o que seria chuva acaba se transformando em neve, tá certo? Mas no Canadá, não, o inverno é bastante rigoroso. Então, quem fez essa afirmação foi
Manuel, que está lá na localidade A, que está lá no Canadá, tá? E 21 de dezembro é o início do inverno no hemisfério norte, enquanto aqui acaba sendo verão, tá? Então, nessa região, né, a proximidade, por estar mais próximo das altas latitudes, onde as médias térmicas são as mais baixas entre as zonas térmicas, ou seja, a linha do Equador, aqui, 0 grau. Então, são de baixa latitude. Então, quanto maior a latitude, ó, 30 graus, 60 graus, quanto maior a latitude, mais baixas são as temperaturas, ou seja, mais frias. Beleza? Ok, vamos passar para a próxima. Geografia tem disso, bastante mapas, né? Mas aí é onde a gente pode aplicar os conceitos em cima dessas imagens. Então, mais uma vez, nós temos um mapa aqui de fuso horário prático, não teórico. Por isso vocês veem essas linhas, né? E que facilita também a visualização da gente. Então, vamos analisar. Aqui tem os reloginhos que indicam a hora, tá? Em relação ao meridiano de Greenwich, que está aqui, ó. Tá? Enquanto no meridiano de Greenwich, por exemplo, é meio-dia, no fuso horário seguinte, a leste, seria 1h da tarde. Enquanto que no primeiro fuso horário, -1, a oeste, seria -1 de -1h. Seria 11 horas, tá? Então, só para você entender. Beleza. Aqui só tem um mapa e na página seguinte nós temos o enunciado. Então, vamos lá. Certo dia, Eric, que mora em Brasília, estava conversando pela internet com Maria Carolina, que mora em Madrid. Quando percebeu que era meio-dia, hora do almoço, rapidamente despediu-se da amiga, convidando-a para almoçar. A letra A diz o seguinte: dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a possível resposta de Maria Carolina. Vamos voltar aqui um pouquinho no mapa. Você sabe que Madrid fica na Europa, tá? E Eric está aqui no Brasil. Então, tem essa diferença de fuso horário. Beleza? Você já sabe disso. Vamos analisar as respostas independente do mapa, tá? Automaticamente você mentaliza o mapa do fuso horário mundial, mentaliza onde está o meridiano de Greenwich, você sabe que a Europa está a leste e o Brasil está a oeste. Então, você já sabe que enquanto é meio-dia no Brasil, lá na Europa as horas vão estar mais avançadas, porque de oeste para leste as horas aumentam, tá? Então, se é meio-dia aqui em Brasília, onde é que se encontra, qual é a frase mais, a afirmação aqui, a resposta mais aceita? Ou seja, que ela já almoçou, né? Que Maria Carolina já almoçou há 3 horas atrás, ou seja, enquanto era meio-dia no Brasil, já era 3 horas da tarde. Então, meio-dia para Maria Carolina, que era o horário do almoço, ficou há 3 horas atrás, tá? Então, é a letra B. Letra B não, mas a segunda opção, tá? Na letra B, diz o seguinte: depois de almoçar, como de costume, Eric foi tirar uma soneca e só acordou às 17 horas. Entrou novamente na internet e começou a conversar com Adenilson, que mora em Nova Delhi, na Índia. Então, qual foi a hora exata na cidade em que Adenilson mora, em que ele fez contato com Eric? Bom, mais uma vez, nós temos que achar a diferença de hora, tá? Aonde que Eric está? Em Brasília. Brasília tem um fuso horário menos 3 horas, tá? Depois vocês vão lá no mapa para dar uma olhadinha. E Nova Delhi, na Índia, fica em que GMT, né? Em que fuso horário? No mais 5 horas, tá bom? Então, a regrinha aqui, ó. E a gente acaba aqui somando as horas, tá? Então, menos 3 horas mais 5 horas são 8 horas de diferença, tá certo? Diferença de uma região para outra. Então, positivo, porque de oeste para leste, a gente soma, a gente aumenta a diferença de horas, beleza?
Então, somamos 8 horas a partir da origem de Eric para a direita, com o destino de Adenilson, que está a leste. Então, se em Brasília, onde Eric está, é às 17 horas, eu tenho que aumentar 8 horas, né? Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas, 25 horas. Brincadeira, não tem 25 horas. De 24 horas passa para 1 hora da manhã. Então, no horário em que o Eric ligou, às 5 horas da tarde, ou seja, às 17 horas, a hora que a Denilson atendeu era 1 hora da manhã. Beleza? Ótimo. Olha a nossa Palmas, olha nosso estado do Tocantins aparecendo no enunciado. Érica mora em Palmas, capital do estado do Tocantins, e uma viagem de férias fez um roteiro para visitar sua irmã Elma, que mora em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Antes de entrar no avião, Érica ligou para sua irmã exatamente às 7 horas. Qual foi a hora em que Elma atendeu o telefone em Fernando de Noronha? Então vamos lá. Érica estava em Palmas, no Tocantins, tá? Tocantins, ele segue o horário de Brasília. Então, Brasília está no fuso horário menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. A sua referência é sempre o meridiano de Greenwich, tanto a oeste quanto a leste, ok? Bom, nesse fuso horário, nessa localidade, ela ligou às 7 horas da manhã. Fernando de Noronha, pessoal, se você observar lá no seu mapa, fuso horário prático, tem 1 hora de diferença, tá? À direita, 1 hora de diferença a leste. Fernando de Noronha fica a leste do fuso horário de Brasília. Então, só de cabeça você já sabe que tem 1 hora de diferença, se você tiver um pouco de conhecimento do mapa lá do fuso horário, de localidade, ok? Mas se você não souber, consulta o mapa e vamos calcular a diferença. Fernando de Noronha são 8 horas da manhã e lá o GMT é menos 2 horas. Então, o que a gente faz? Já que a nossa origem de destino é Fernando de Noronha, menos 2 horas, tá vendo? E o menos 3 horas. Então, a gente pega origem menos destino. Origem de Palmas está no GMT menos 3 horas, enquanto Fernando de Noronha está menos 2 horas. A regrinha é o sinal de menos, no entanto, a gente vai fazer essa redução de horários aqui, 3 horas menos 2 horas, nós temos 1 hora de diferença, tá? 1 hora de diferença. Então, o enunciado pede que você apenas calcule a diferença de horário, de fuso horário, entre Palmas, no Tocantins, e Fernando de Noronha. Lá na segunda questão, a pergunta diz o seguinte: o avião que Érica tomou em Palmas para o arquipélago de Fernando de Noronha levantou o voo às 7h30, tá? E a duração do percurso, olha aqui uma informação importante. A duração do voo durou 3 horas. Foram 3 horas de viagem de Palmas até Fernando de Noronha. Presta atenção que a gente vai precisar dessa informação agora também. Tá certo? A pergunta é: qual foi a hora da sua chegada em Fernando de Noronha? Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente tem que calcular a diferença, tá? Se você se recordar, essa diferença já foi calculada. A diferença de horas entre Fernando de Noronha e Palmas é de 1 hora. Tá aqui. Vou até apontar aqui com a setinha. 1 hora de diferença. Nós calculamos essa 1 hora de diferença aqui também, tá? Então, é uma informação que, se você não quisesse fazer esse cálculo, não precisava, porque essa questão número 7, ela está ligada à questão número 6, tá? Então, era só você pegar aqui. Mas já que a atividade nos deu aqui a opção, até bem para você praticar, beleza? Então, quando era 7h30 em Palmas, já que a gente sabe que Fernando de Noronha tem 1 hora a mais que o horário de Brasília,
automaticamente eram 8h30 em Fernando de Noronha. Só que a viagem durou 8 horas. Então, que horas que chegou em Fernando de Noronha? Eu vou considerar a hora de Fernando de Noronha ou a hora de Palmas? Eu vou considerar a hora de Fernando de Noronha. Então, se a viagem durou 3 horas, então 8h30, 9h30, 10h30, que hora que ele chegou? A Érica chegou em Fernando de Noronha, 11h30. Tá aqui a resposta. Ok? Para essa nossa aula é só, pessoal, por hoje. Eu quero que vocês vejam e revejam esse vídeo, tá? Olhem as respostas com o mapa que está no livro de vocês, que vai ser muito mais fácil. Façam anotações necessárias sobre conceitos para vocês compreenderem e não esquecer para na hora da prova você saber aplicar, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula, porque nós temos mais atividade também para corrigir. Mas fica para a próxima aula, tá bom? Um beijo!